brasileiro não sabe falar português. Só em Portugal se fala bem português. Mito 2 do livro Preconceito Linguístico de Marcos Wagner. A concepção de que somente em Portugal se fala bem português reflete o complexo de inferioridade, o sentimento de sermos até hoje uma colônia dependente de um país mais antigo e mais civilizado. Acontece que muitas pessoas não têm noção de que se uma língua é uma língua viva, tende a passar por mudanças ao longo do tempo, sendo moldada de acordo com a região, o meio social e tudo mais o que está relacionado ao povo que a utiliza. Um dos pontos tratados no mito é o preconceito que muitos intelectuais têm com a miscigenação brasileira e o povo menos ou não escolarizado. Referente ao preconceito com a miscigenação, o mito 2 diz, na página 21, uma raça que não é pura não poderia falar uma língua pura. Nossa raça não é considerada pura porque tem não só a origem europeia branca, como também a origem negra e indígena, raças que são consideradas impuras. Ainda na página 21, sobre os povos menos ou não escolarizados, é dito: não é difícil encontrar intelectuais renomados que lamentem a corrupção do português falado no Brasil, língua de matutos, de caipiras infelizes, arremedo tosco da língua de Camões. Vários desses intelectuais mostram seu preconceito e seu descontentamento com a forma com que a língua é usada hoje pelo povo brasileiro em seus textos. E isso, atrelado ao ensino tradicional da gramática ensinado nas escolas desde os primeiros anos, leva as pessoas a confundirem língua com gramática normativa. E assim, as pessoas acabam meio que crescendo com a ideia de que os brasileiros não sabem falar português. Entretanto, poucas pessoas têm noção de que nem em Portugal se fala mais o português da mesma forma que era falado há 500 anos atrás na época da colonização. E mais, só falamos que nossa língua é o português por comodidade e porque, querendo ou não, nossa maior referência no que diz respeito à origem da nossa língua vem do português de Portugal. Mas o português brasileiro se distancia cada vez mais do português de Portugal, através do vocabulário, da construção sintática de muitas palavras e da diferença de pronúncia. Brasileiro sabe falar português sim. O que acontece é que nosso português é diferente do português falado em Portugal. Eu vou falar sobre as diferenças da língua. Nosso português é diferente do português falado em Portugal. Na língua falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são tão grandes que há dificuldades de compreensão. No português de Portugal, existem vogais e consoantes que os ouvidos brasileiros custam a reconhecer. Isso porque não fazem parte do nosso sistema fonético. Um exemplo, na frase eu ouvi e eu a conheço, os pronomes o e a estão praticamente extintos no português falado no Brasil. Contudo, em Portugal, esses pronomes são bem presentes. Esses pronomes nunca aparecem na fala das crianças. E se as crianças não usam, é porque não escutam os adultos usar. E se os adultos não usam, é porque não precisam. As pessoas só usam esse pronome em situações formais, quando o falante quer deixar claro que sabe usar as regras impostas pela gramática escolar. O único nível de compreensão entre brasileiros e portugueses é a língua escrita formal, porque a ortografia é praticamente a mesma. O ensino do português no Brasil ainda continua com os olhos voltados para a norma linguística de Portugal. A língua, ela é viva e passa por transformações. Tudo aquilo que a gramática chama de erro é um fenômeno da língua. São os falantes que determinam. Visto o que foi exposto, nota-se a necessidade de valorizar a língua portuguesa falada no Brasil, não de uma forma estática, mas considerando-se todas as suas variantes, de quaisquer que sejam os tipos e o seu poder de transformação. Mormente, é importante ter conhecimento sobre o processo de formação do povo brasileiro,
pois a partir desse é possível entender de forma melhor a situação atual do português do Brasil. Nesse contexto, sabe-se que o povo brasileiro, que na época da colonização se resumia basicamente aos indígenas, não tiveram o contato apenas com os portugueses, mas também com diversos outros povos, como os espanhóis, os franceses, os holandeses e pessoas de diversas tribos africanas. Assim, é fácil deduzir que a língua utilizada pelos futuros falantes não derivou apenas do português de Portugal, mas de todas as línguas influentes. Dessa forma, em vez da ideia de que falamos o português errado, devemos reforçar a de que apenas falamos o nosso próprio português. Ademais, é imprescindível levar em consideração a influência do cotidiano das classes mais baixas do Brasil, uma vez que são elas as responsáveis pelo maior uso da língua falada, a qual está mais sujeita a transformações. No dia a dia do trabalhador das lavouras de café, do marmanjo carioca, do lavrador do sertão ou da classe jovem atual, atitude e exemplo geralmente não cabem construções frasais complexas que sigam a ordem canônica da língua portuguesa matriz, prevalecendo construções linguísticas mais simples que transmitam a mensagem de maneira mais rápida. Além disso, as dimensões continentais do Brasil favorecem o desenvolvimento da língua falada, de maneira diferente das diversas regiões do país, visto que o distanciamento geográfico dificulta a interação entre os falantes. Dessa forma, é possível manter uma estrutura gramatical em todo o território, mas não a uniformidade da língua oral. Urge, pois, a legitimação e a valorização da língua portuguesa brasileira, pois essa é uma forma de autoafirmação da soberania do nosso povo, de reconhecimento do nosso passado e, quiçá, da independência completa em relação a Portugal. É necessário ainda adaptar a nossa gramática à língua falada pelo povo brasileiro, uma vez que esta mostra-se arcaica e ultrapassada. Dessa forma, a língua portuguesa brasileira atingirá o papel de língua independente e não mais submissa, dando fim a uma ideia de português certo ou errado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar mais um pouco também sobre o preconceito linguístico, dando continuidade à fala das nossas colaboradoras desse projeto, a Beatriz, a Caroline, a Samira e eu, a Raquel, que vos apresento. Quero falar um pouco, gente, dessa questão do preconceito linguístico sobre o português de Portugal, o português brasileiro. Vamos entender mais um pouco essa questão que vem enraizada há muito tempo na nossa sociedade. Então, para isso, acompanhem o poema que explica um pouco o que Marcos Wagner quis dizer no mito número 2. Esse mito que brasileiro não sabe português, nós vamos desmistificar para vocês. Será que só se fala bem mesmo em Portugal? E que o brasileiro está falando sempre mal? Uma ideologia de inferioridade desde a colonização, quando os portugueses chegaram em nossa nação, de que eles são os donos da língua portuguesa, que nós a usamos emprestada, com certeza. Esse preconceito linguístico surge até no meio intelectual, como Arnaldo Nisquier, que lamenta em um renomado jornal o descaso que a juventude tem com a língua nacional. Também escreveu antes o filósofo Cândido de Figueiredo. A língua sofre uma distorção e vícios, mas não se detém o avanço de um povo, sem influências como o estrangeirismo, que trouxe algo novo. Então não se pode dizer onde se fala certo ou errado, pois isso é uma grande bobagem. Tanto no Brasil quanto em Portugal, cometem erros e vícios de linguagem. Por exemplo, no Brasil, o gerúndio é muito usado. Estou fazendo, estou comendo, estou ligando. Em Portugal, o gerúndio está a faltar. Estou a fazer, estou a comer, estou a ligar.
Brasil e Portugal têm palavras com diferentes significados. Geladeira é frigorífico, celular é telemóvel, ônibus é autocarro, pedestre é peão, resfriado é estipado, sorvete é gelado. As diferenças não atribuem um ser certo e o outro errado. Até o inglês uma rejeição sofreu. Embelezam o britânico ao americano. Porém ganha o lugar que tem mais pessoas falando do que cultuarem o padrão ideal europeu. Assim, quase 200 anos livres daquele país, a língua ainda é comparada com a nossa matriz. Porque a gramática com suas regras não se transforma. Mesmo com as reformas, continua buscando a nossa raiz. Então, pessoal, eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo e terem mais essa aula, ter aprendido conosco mais esse conteúdo. Muito obrigada a todos vocês.